com um sacrifício que era um cordeiro que deveria ser perfeito. E esse cordeiro, ele era sacrificado em prol do pecado do santo do homem. Um cordeiro, ele não era suficiente. Isso se repetia várias e várias vezes, porque o homem continuava pecando. E o cordeiro, e todo ano era necessário que um cordeiro fosse sacrificado em prol do pecado do homem. E aí João, ele vem anunciando que agora havia um cordeiro que ele veio enviado por quem? Por Deus. E o objetivo desse cordeiro era justamente tirar o pecado do mundo. E para ele tirar o pecado do mundo, ele precisava passar por tudo aquilo que ele passou, por tudo aquilo que nós conhecemos, que nós sabemos, que nós ouvimos, que nós lemos, que nós vimos até mesmo em filmes, que foi um massacre que Jesus Cristo sofreu, que foi a tortura que Jesus Cristo passou, que foi todo o sofrimento, toda a humilhação, todo o escárnio que Jesus passou. E ele passou tudo aquilo com um único propósito, irmãos, que foi tirar o pecado do mundo, que foi nos livrar da garra do pecado. Amém? Então nós precisamos entender isso, porque na nossa caminhada, irmãos, vai ter várias coisas com o propósito de adulterar a nossa visão em relação ao propósito de Jesus Cristo ter vindo ao mundo. Amém? Amém. E dessas ferramentas, uma das estratégias usadas por Satanás, usada por pessoas, até pessoas mesmo que são contra o Evangelho, que são contra Cristo, é a religiosidade. E a religiosidade, irmãos, tem feito com que várias pessoas se frustrem com Jesus Cristo. Que pessoas se frustrem com Jesus Cristo. Por quê? A religiosidade tira-nos da visão, da essência do que é o propósito de Jesus, e nos coloca numa visão que não tem nada a ver com o que Jesus Cristo veio. E uma das coisas que a religiosidade prega e que faz nós nos acreditar é que depois que nós aceitamos Jesus Cristo, a nossa vida vai ser uma mil maravilhas. Que a partir do momento que você aceitou Jesus, você não passa mais aflição, você não passa mais lutas, você não passa mais nenhuma tribulação. Que Jesus agora está contigo, e Ele está contigo, Ele sempre estará com você. Amém. Ele sempre estará com você. Só que, irmãos, não se engane, não se deixe enganar, porque as lutas, elas vão vir, as dificuldades, elas vêm tanto para aqueles que estão com Cristo, quanto para aqueles que não estão com Cristo. Vamos entender isso aqui? Amém. O bispo, ele deu um exemplo sobre a casa que foi construída. E uma casa que foi construída na areia e outra que foi construída sobre a rocha. E veio uma circunstância que foi todo aquele vendaval sobre aquela casa. E o vendaval, ele veio tanto sobre a casa que foi construída sobre a areia, quanto a casa que foi construída sobre a rocha. E essa rocha, irmão, ela simboliza quem? Jesus Cristo. Jesus Cristo. Mas qual que é a diferença? Qual que é a diferença nessas duas construções? É o fundamento. É o fundamento. É o fundamento. Então, se nós estamos fundamentados em Cristo, por mais que nós passamos por momentos de dificuldade, por mais que nós passamos por aflições, por lutas, por mais que nós sejamos constrangidos, humilhados, por mais que nós nos sentimos cansados, muitas das vezes frustrados, se nós verdadeiramente cremos no Senhor Jesus, se nós verdadeiramente obedecemos a Jesus, se nós verdadeiramente entendemos qual que foi o propósito de Jesus ter vindo na terra, nós vamos ter a convicção no nosso coração que Jesus, Ele veio como um cordeiro. Ele veio como um cordeiro e foi sacrificado. E Ele disse para nós: filhinhos, no mundo tereis aflições, mas tenham de bom ânimo, pois eu venci o mundo.
Posso ouvir um glória a Deus, irmãos? Glória a Deus. Pois eu venci o mundo. Ele venceu o mundo por você, meus queridos. Ele venceu o mundo por você, por mim. Por você e por mim. Pela sua família, pelos seus vizinhos, pelos seus amigos e até mesmo pelos seus inimigos. E até mesmo pelos seus inimigos. Amém? Em Mateus, capítulo 5, versículo 10 e 11. Eu vou ler, irmão, vocês anotem, senão, se for esperar, às vezes a gente pode demorar além do necessário. Mas Mateus, capítulo 5, versículo 10 e 11 diz assim: bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos insultarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Em Romanos, capítulo 5, versículo 3 e 5. Capítulo 5, versículo 3 e 5. Romanos capítulo 5, versículo 3 ao 5. Mas não somente isso, como também nos gloriamos nas tribulações, porque aprendemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança produz um caráter aprovado, e o caráter aprovado produz confiança, e a confiança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo, que Ele mesmo nos outorgou. Irmãos, essas duas referências que eu li é para quebrar da nossa mente que nós aceitamos Jesus, agora pronto, agora é só alegria. Sabe por quê, irmãos? Pessoas, elas estão saindo da igreja, pessoas estão frustradas com a igreja porque tem uma visão distorcida disso. Jesus Cristo, Ele veio com um propósito de vencer o mundo, e Ele venceu o mundo. Ele passou por todo o sofrimento, mas é necessário que a partir do momento que nós começamos a nossa caminhada com Deus, nós passamos por esse processo, irmãos, de aprendizado, com esse processo de aprovação. O que eu leio aqui? Que a tribulação, ela produz em nós um caráter aprovado por Deus. Um caráter aprovado por Deus. Então você pode estar pensando: se eu vou sofrer tanto no mundo quanto na igreja, então eu vou ficar na igreja, porque vou ficar no mundo, porque no mundo pelo menos tem uns amigos, no mundo tem diversões, no mundo tem mulheres, no mundo tem drogas, no mundo tem várias coisas que me proporcionam uma felicidade, uma alegria. Eu falo isso, irmãos, porque eu não nasci dentro da igreja, eu não nasci num lar evangélico, eu nasci fora de um lar evangélico. E eu provei de todas essas coisas que o mundo nos oferece, que o mundo coloca diante de nós. E de primeira, sim, parece ser doce, parece ser bom, parece ser gostoso. Mas quando isso desce para o nosso estômago, irmão, ela é passageira. Que o nosso alvo principal está na eternidade. Em nome de Jesus, irmãos, que nós venhamos abrir a nossa mente, nosso coração para isso. Sabe por quê? Porque se nós não entendemos o verdadeiro significado do propósito de Jesus ter vindo, nós vamos passar uma vida inteira vindo para a igreja, mas com uma visão totalmente errada, buscando algo que não é a vontade de Deus. Sabe, não é o ambiente, não é o ambiente que faz você estar no propósito ou não, mas é aquilo que está no seu coração. É aquilo que está no seu coração. Amém?
Aleluia. Então, essa visão religiosa, ela tem feito com que as pessoas venham buscar a Deus, não reconhecendo a necessidade de buscar a Deus. Por que tem que buscar a Deus? Mas principalmente, buscando a Deus para satisfazer algum projeto pessoal, algum desejo pessoal, alguma intenção pessoal. E isso nos impede de viver o verdadeiro milagre que Deus tem para nossas vidas. Sabe, irmãos, eu creio que não é errado. Nós vamos, no final aqui, vocês vão entender que não é errado você procurar a Deus porque você precisa de ajuda em alguma área da sua vida, ou porque você precisa de um socorro de Deus na sua casa, na sua família. Não é errado isso. Não é errado. Não é errado. Mas o que nós não podemos deixar é de entender que Deus, Ele quer trabalhar no mais profundo do nosso ser, no mais profundo do nosso coração. Há um câncer na humanidade, e esse câncer se chama o pecado, e é isso que Deus quer chegar, é nessa raiz que Deus quer chegar e tratar, e cuidar, e libertar totalmente. Em Romanos 2 capítulos para frente, no capítulo 7, no versículo 15 ao 25, vai deixar bem claro o porquê foi necessário que Deus enviasse o seu único filho como cordeiro ao mundo para morrer pelos nossos pecados. 15 ao 25 diz assim: pois não compreendo o meu próprio modo de agir, porquanto o que quero, isso não pratico, entretanto o que detesto, isso me entrego a fazer. Ora, e se faço o que não desejo, tenho que admitir que a lei é boa. Nesse sentido, não sou mais eu quem determina o meu agir, mas sim o pecado que habita em mim. Porque sei que na minha pessoa, isto é, na minha carne, não reside bem algum, porquanto o desejar o bem está presente em meu coração. Contudo, não consigo realizá-lo, pois o que pratico não é o bem que almejo, mas o mal que não quero realizar. Esse eu sigo praticando. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o realiza, mas o pecado que reside em mim. Assim descubro essa lei em minha própria carne. Quando quero fazer o bem, o mal está presente em mim, pois no íntimo da minha alma tenho prazer na lei de Deus. Contudo, vejo uma outra lei agindo nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha razão, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em todos os meus membros. Miserável ser humano que sou, quem me libertará deste corpo de morte? Quem me libertará desse corpo de morte? Então aqui Paulo, ele descreve com detalhe, irmãos, a luta que todos nós, que temos a mente revelada por Cristo, a condição que nós nos tornamos sem Ele. É uma condição de que nós estamos sendo subjugados, submetidos a uma lei, e essa lei é a lei do pecado. E em Romanos, um pouco mais atrás, ela fala que a lei do pecado, a consequência dessa lei é a morte, mas que a lei do Espírito é a vida. Mas ele fala que por ele estar, quando a pessoa está nessa situação de estar subjugado pela lei do pecado, ou seja, uma pessoa que não creu em Jesus, que não recebeu Jesus como seu único e suficiente Salvador, essa pessoa ela até pode entender o que é o certo e o que é o errado. Ela pode até desejar fazer o que é o certo, mas ela não tem forças suficientes para vencer o mal e fazer o bem. Vocês entendem isso? Que é uma obra impossível de ser feita pelo homem. É uma obra impossível de ser feita pelo homem. E aqui eu quero abrir um parêntese, porque assim, infelizmente ainda toda a minha família não é convertida. Tem pessoas que ainda não estão totalmente rendidas a Cristo. E por nós termos às vezes a consciência e entender
E nós conseguimos, às vezes, entender essa situação acontecendo conosco e conseguimos vencê-la através do Espírito Santo. E às vezes a gente cobra que aquela pessoa que está vivendo no pecado, aquela pessoa que está vivendo nessa situação, sendo escravizada pelo pecado, que essa pessoa se posicione e mude de um momento para o outro. Mas isso não acontece, irmãos. Isso não acontece. Isso é algo que está além do nosso entendimento natural. Isso é algo espiritual. Isso são prisões e cadeias espirituais que a pessoa que está no vício sofre. Sabe, eu acredito que é evidente, irmãos, a consequência daquelas pessoas que vivem numa vida de pecado. A consequência delas é a morte. E sempre como nós estamos falando, a morte espiritual, e chega até mesmo na morte física. Quantos amigos meus, jovens, eu perdi, porque viviam uma vida totalmente entregues ao pecado. E o que aconteceu com eles? Infelizmente muitos morreram. Mas eu culpo eles por isso? Claro, né, a gente não pode tirar toda a responsabilidade, porque nós temos decisões, né, e nós colhemos os frutos das nossas decisões. Mas infelizmente, irmãos, aquela pessoa talvez não teve a oportunidade do que nós estamos tendo aqui hoje, de ouvir essa palavra e entender que essa luta, irmãos, ela só é vencida com Jesus. Essa luta, ela só pode ser vencida com o Espírito Santo. Sabe, e quantas das vezes, mesmo após nós termos aceitado a Jesus e nós começamos a caminhada e nós caímos e frustramos com nós mesmos e falamos: não, Jesus, não dá para mim, eu vou continuar fazendo o que eu fazia, né? Uma mente totalmente errada. Que hoje você sai entendendo que você só vai conseguir vencer o pecado com Jesus Cristo na sua vida, com o Espírito Santo na sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Estamos caminhando para a parte final, irmãos. E que até aqui essa palavra tenha servido para nós nos analisarmos e reconhecer qual a situação que você chegou aqui hoje. Reconhecer qual a situação que nós chegamos aqui hoje. Será que existe algum pecado, alguma área na sua vida que você estava tentando vencer até esse momento e você não conseguiu vencer? E você consegue entender agora se você estava lutando com as suas forças ou com a força de Jesus ao seu favor? Porque se talvez você não venceu isso, é porque você estava tentando lutar com as suas próprias forças. Mas que hoje você venha reconhecer que essa batalha, irmão, você não vai conseguir vencer sozinho. Essa batalha pela sua vida, pela vida da sua família, você não vai vencer sozinho. Que hoje você reconheça e corra para o Senhor Jesus. E corra para o Senhor Jesus. E peça e clame a Ele: Senhor, me ajuda, porque sozinho realmente eu não consigo. Sozinho eu não consigo. Me ajuda, Senhor. Aleluia. Aleluia. Abra a Bíblia de vocês em Lucas capítulo 5. Glória a Deus, Jesus. Então, que até nesse momento nós possamos reconhecer que Jesus Cristo, Ele é o único que pode nos libertar da garra do pecado, irmãos. Ele é o único que tem poder para vencer o pecado. Aleluia. Lucas capítulo 5, versículo 17. Lucas 5:17. No outro dia, quando Jesus ministrava,
estavam sentados ali fariseus e professores da lei, vindos de todos os povoados da Galileia, da Judeia e de Jerusalém. E ele tinha o poder de Deus para realizar curas. Chegaram então uns homens trazendo um paralítico numa maca e tentaram fazê-lo entrar na casa, a fim de apresentá-lo perante Jesus. Não tendo sucesso nessa tentativa, devido à grande multidão aglomerada, subiram ao terraço e o baixaram em sua maca, através de uma abertura no teto, até o meio da multidão, bem diante de Jesus. Observando a fé que aqueles homens demonstravam, Jesus declarou: homem, os teus pecados estão perdoados. Diante disto, os escribas e os fariseus começaram a cogitar quem é este que profere blasfêmias? Quem tem poder para perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus, entretanto, tendo pleno discernimento do que estavam pensando, questionou-lhes: quem censurais em vossos corações? Que é mais fácil declarar: os teus pecados estão perdoados, ou levanta-te e anda? Todavia, para que vós certifiqueis de que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, dirigindo-se ao paralítico, declarou: eu te ordeno, levanta-te, pega a tua maca e vai para casa. Então, naquele mesmo instante, o homem se levantou diante de todos os presentes, pegou a maca em que estivera prostrado e correu para casa, louvando e bendizendo a Deus. E todos ficaram estupefatos e glorificaram a Deus, e tomados de grande temor, exclamavam: hoje vimos grande prodígios. Aleluia! Então nós temos uma história aqui, irmãos, real e muito impactante, que é a história de um paralítico. Um paralítico não pode andar, e ele tinha um obstáculo tremendo, que primeiramente era como ele poderia chegar até Jesus, e segundo, como ele iria atravessar aquela multidão, e terceiro, ele viu uma solução, que era subir ao telhado, através do telhado. Mas logo em seguida vem outro obstáculo: como ele vai subir aquele telhado e como ele vai descer naquele telhado e chegar até Jesus. E é por isso, irmãos, que nós temos que dar valores aos nossos amigos, porque ele fez tudo isso graças aos amigos dele. Amém? Só que aqueles homens, ele não fala muito aqui a respeito do paralítico, qual era a situação dele, mas pela atitude dos amigos dele, dá para entender que os amigos dele entendiam que ele tinha uma necessidade e que tinha a solução para aquela necessidade, que era Jesus Cristo, e que se ele chegasse até Jesus, provavelmente o milagre iria acontecer. Mas sabe o que me deixou impactado nessa história? É que Jesus Cristo, ele não chegou primeiramente falando: meu filho, você está curado. O que Jesus Cristo falou primeiramente para aquele homem? Os teus pecados estão perdoados. Os teus pecados estão perdoados. Aleluia. Talvez, irmão, você chegou aqui triste, chegou aqui com uma luta que parecia impossível, com uma situação que talvez sim é impossível para o homem, e você não entende por que e como você foi parar nessa situação. Mas eu quero te dizer que provavelmente pode ter sido um pecado. Mas mais do que isso, eu quero dizer para vocês que Jesus Cristo, ele está nesse lugar. Aleluia. E se você reconhecer a situação que você chegou aqui hoje, se apresentar diante de Jesus com o coração arrependido, com o coração rasgado e prostrado diante do Senhor, uma única palavra ele vai dizer para você, e o milagre que você precisa para a sua vida vai acontecer como consequência do seu arrependimento. Porque a palavra do Senhor diz que Deus, a partir do momento que nós confessamos o nosso pecado ao Senhor, ele pega esse pecado, ele é fiel e justo para nos perdoar. E o que ele faz com esse pecado? Ele lança no mar do esquecimento. Ele lança no mar do esquecimento. Então, se você confessa o seu pecado ao Senhor e verdadeiramente você se arrepende diante do Senhor, ele não vai mais se lembrar desse pecado. Sabe quem lembra desse pecado, irmão? Satanás.
que todos os dias ele vai levantar e vai tacar setas. Ah, crentinho, não era você que estava fazendo isso? Não era você que estava naquele lugar? E você aceita essas flechas. E isso vai te afastando de Deus. Você vai pensando, eu não consigo. Irmão, e você mesmo não consegue. Foi o que eu falei anteriormente. Você sozinho nunca vai conseguir. Amém? Mateus 9 já tinha passado pela mão de vários médicos. Já tinha gastado toda a sua fortuna procurando a cura. 12 anos, irmãos. 12 anos sofrendo com hemorragia. Eu não consigo nem imaginar o quanto que essa mulher poderia estar debilitada, o tanto que essa mulher poderia estar sem força. Mas uma esperança tocou no coração dela nesse dia, porque Jesus de Nazaré estava passando ali perto. E ela entendeu que aquela poderia ser a única oportunidade que ela tinha para ser salva. Eu não sei como você chegou aqui hoje. Eu não sei qual situação você tem passado na sua vida. Eu não sei quais recursos você já procurou para tentar resolver esse problema na sua vida. Mas eu quero dizer para você, através da palavra de Deus, através do Espírito Santo, através do nome do Senhor Jesus Cristo, que hoje você tem uma oportunidade. Hoje você tem uma oportunidade, não apenas de vencer uma determinada área da sua vida, mas você tem uma oportunidade de ter uma vida abundante no Senhor Jesus. Uma vida que se alegra mesmo nas tribulações. Uma vida com propósito. Uma vida que tenha sentido. Uma vida que vale a pena ser vivida. Essa é a oportunidade que Deus deu para você, meus queridos. Essa é a oportunidade que Deus tem me dado. Essa é a oportunidade que Deus tem dado para a minha família, para as nossas famílias. Ele está passando, irmãos. Busque enquanto se pode achar. Porque chegará um momento, irmãos, que buscaremos a Ele, que muitos buscarão a Ele, que nós não estejamos nesse que buscarão Ele e não encontrarão, irmãos. Porque oportunidades não têm nos faltado. E muitas das vezes, por causa de muitas oportunidades, nós não temos dado o devido valor. Mas eu quero te dizer, Jesus continua sendo o mesmo hoje, ontem, amanhã. Ele sempre será Jesus. E ainda que os céus e a terra passem, a sua palavra não passará. A sua palavra não passará. Corra para os braços do Senhor nessa noite, meus queridos. Aleluia. Vamos correr para os braços do Senhor e abraçá-lo com toda a força e dizer: Senhor, eu não quero mais me afastar de Ti, Senhor. Se renda a Ele. Ore com todo o seu coração, com toda a força que você tiver. Essa é sua oportunidade. Essa é sua oportunidade. Essa é sua oportunidade. Agarre. Aleluia, Jesus.